explicar, velho. Eu também não sei o que é pior. Tipo, uma dor física de se machucar ou a dor de uma perda, sabe? No final é tudo dor. É tudo uma bosta. Aconteceram coisas. Estava eu e um amigo meu conversando sobre coisas que a gente passou ao longo da vida. E aí a gente chegou na seguinte temática, que era coisas dolorosas. E aí, conversando, depois que ele me contou uma história, ele pegou e falou uma coisa que era a seguinte frase: cara, não dava pra respirar. E aí eu olhei pra ele, que tinha passado por uma coisa meio parecida, e fiquei, véi, não dá pra respirar. Só que, tipo, às vezes você passa por uma dor muito intensa e mesmo assim você consegue respirar. Só que aí o efeito pós-dor é sempre o mesmo: cansaço, sono e aquele tipo que você só desvanece, parece que seu corpo se vai. E isso é pra dor física, né, de alguma machucada aqui, e para aquela dor de alguma coisa mais mental, aquela que não foi realmente um dano físico. Só que quando você tá com dor, você pode reparar que parece que a gente fica meio acelerado. A gente fica meio acelerado aqui, a gente fica meio acelerado aqui. E se eu tô falando de aceleração, eu acho que você sabe pra onde eu vou. Pra um hormônio que é a adrenalina. Que a adrenalina tem a função de aumentar e acelerar os seus batimentos cardíacos. Só que ela não faz só isso. Ela estreita os seus vasos sanguíneos. E se os vasos sanguíneos estão estreitos, passando muito sangue rapidamente por eles, a pressão dentro desse vaso aumenta. E se a pressão aumentou dentro do vaso, a pressão arterial aumentou, pressão alta. Só que não é só o hormônio da adrenalina responsável por aumentar a sua pressão. Tem outro hormônio que também aumenta a sua pressão, que é o cortisol. O cortisol tem vários efeitos em vários sistemas do seu organismo. E um deles é no sistema cardiovascular, aumentando sua pressão. E como é que você não infarta, então? Já que, tipo, adrenalina aumentando sua pressão, cortisol aumentando sua pressão, se bem que tem gente que infarta. Mas como que você não infarta sempre? Porque existe um neurotransmissor que vai meio que equilibrar pro seu corpo não entrar num pane, para você não entrar em um colapso. E esse neurotransmissor chama acetilcolina, que tem a responsabilidade de abaixar seus batimentos cardíacos. Só que ela tem várias outras funções. E aí, uma dessas outras funções que vai estar agindo aqui na coisa da dor é a parte de estimular a contração muscular. E você pode reparar que quando você tá sentindo dor, você meio que, tipo, se contrai. E se a dor for em um lugar específico, às vezes você tá contraindo aquele lugar específico. Às vezes talvez você não tá reparando, mas você tá se contraindo. Se a dor tá muito forte, você tá se contraindo sim. E se seu músculo tá contraído e por um tempo mais prolongado, vai começando a juntar lactato no seu músculo. E aí é o lactato que faz essa questão de você sentir uma queimação no músculo, uma fadiga. E aí a gente entra também em outras questões, que é tipo quando você faz exercício físico e tal. Mas aí eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai se perder do rumo. E aí, bora voltar pra questão da dor. Eu tava falando da contração e ter lactato no seu músculo. Só que a questão do seu músculo aqui também fadigar e também doer fica no lactato, mas por que junta mais lactato e por que fadiga até mais do que, tipo, às vezes um exercício, sendo que foi um prazo de espaço de tempo, às vezes meio curto dessa dor intensa. E ainda assim, o cansaço às vezes é maior do que outras coisas que você faz. É porque, lembra do cortisol? Que ele tem várias outras funções. Uma dessas outras funções que ele tem é no seu fígado. E aí, lá no seu fígado, o cortisol fala pro seu fígado produzir mais glicose e soltar mais glicose no seu corpo. Porque a glicose ela é a energia que o seu corpo precisa para se movimentar, para saber o que vai fazer, sair daquela situação de luta ou fuga e tentar achar uma solução para sobreviver.
Só que o cortisol, ele vai não permitir que essa glicose fique sendo mandada para regiões periféricas do seu corpo. Porque a intenção é que mande tudo para o seu cérebro. Porque o seu cérebro é responsável por consumir 20% da glicose do seu corpo. E se você está em uma situação de perigo e você precisa pensar muito e agir e saber o que vai mandar e saber quais substâncias você vai jogar para o seu corpo, quais aminoácidos, se você tem que jogar, enfim, quantos hormônios, por quanto tempo. Essa motinha foi sacanagem. Toda a questão de nutrir o seu corpo é o seu cérebro que está mandando esses comandos para o seu corpo todo. Então precisa de mais glicose nele. E aí é por isso que vai faltar energia nas regiões periféricas. Faltando glicose, faltando oxigênio mais nessas regiões periféricas, mais junta lactato. E aí o lactato dá essa sensação de queimação e fadiga, que eu tinha comentado com vocês. Não fica só nisso. O que é? Já reparou que quando alguém tá falando com você e que você tá com muita dor, você fica meio tipo... Você não grava o que a pessoa tá falando, você às vezes não tem reação direito, você fica meio assim, tipo, se perdendo. A pessoa fala, você fica que... Essa reação sua é por causa do cortisol também. Porque o cortisol tem ação no seu hipocampo. E o hipocampo é uma área do seu cérebro responsável por memorizar. E se ele tá agindo no seu campo, atrapalhando essa memorização, você não vai memorizar nada que alguém tá falando ou contando pra você no momento que você tá com dor. Só que áreas do seu cérebro também estão trabalhando para tirar a sua dor. E uma dessas áreas do seu cérebro é a substância cinzenta periaquedutal. Eu não sei se eu falo certo, aí eu vou deixar escrito aqui, porque eu sempre deixo escrito aqui. Você dá uma olhadinha. Mas essa substância, que é uma área do cérebro responsável por analgesia, começa a liberar opioides no seu corpo. E o que são opioides? São analgésicos que o seu próprio corpo fabrica, que são as endorfinas, dimorfinas e tem uma outra também, não sei o que, fina aí, que são 3, que você produz e libera no seu corpo para diminuir a dor. Analgésico, é isso, o seu corpo produz analgésicos. Só que essa área, ela atua com outras áreas do cérebro. E uma dessas outras áreas do cérebro que está sendo atuada para tentar dar uma desligada na dor ou uma diminuída da dor é o núcleo magno-RAF. Você não precisa saber desses nomes. Eu falo isso aqui só para quem gosta de saber mais coisas sobre ciência, mais coisas sobre cabeça e tal. É só para você entender o conceito todo da coisa. E que tem muita área envolvida. E aí esse núcleo magno-RAF, ele manda informações pela sua medula espinhal, pro seu corpo e tal, pra ir modulando a sua dor. Sim, essa é uma área do cérebro que modula a dor. Véi, agora parece que eu falei muito rápido. Nem parece que eu fiquei tanto tempo, tipo, tantos dias estudando pra tentar achar essa resposta e lendo tanto coisa diferente pra juntar tudo e chegar nisso aqui. Mas se você analisar bem esse vídeo, eu ainda não te dei a resposta. Por quê? A resposta pra você sentir sono é os opioides. Lembra que eu falei pra você que você produz opioides que dão analgesia no seu corpo? Então, o efeito colateral dos opioides é dar sono. Isso também pra opioides que você ingere. Tipo, sabe a morfina, codaína, tramadol? Esses 3 remédios são remédios que agem no sistema nervoso. E agindo no sistema nervoso, um dos efeitos colaterais dele é sono. Então, se você sentiu uma dor muito intensa e foi sedado por um desses remédios, você com certeza teve muito mais sono do que outra pessoa que foi sedada por outros remédios. Tipo quais? Que não tem, né, esse tipo de efeito. Ibuprofeno e paracetamol. Porque o ibuprofeno e o paracetamol, eles são anti-inflamatórios não esteroides. E aí, por eles não agirem diretamente no seu sistema nervoso central, você não é
tipo, sedado, né? Você não sente tanto sono, porque não é um dos efeitos colaterais dos opioides, eles não são opioides, entendeu? E o cansaço que você sente, aquela coisa, você provavelmente já entendeu que tem a ver com o lactato, que dá fadiga, que dá cansaço. Só que não tem a ver só com isso. Lembra que a glicose é a sua energia? E quando a gente fala de corpo, energia, substâncias, e ele tentando te salvar de alguma coisa que ele não sabe o que é, pode ser algo físico, tipo, que tá acontecendo ali, ou algo que tá acontecendo aqui, né? E aí, ele só sabe que ele precisa te salvar, e ele vai lançar o mesmo efeito pra cá pro corpo, e pra cá se for pra cá, pra alguma coisa daqui. É sempre o mesmo efeito, só que esse efeito acontece um efeito rebote no seu corpo, que é o gasto de energia. Esse gasto de energia eu explico um pouco melhor na parte de vídeo sobre vícios que tem aqui no canal, que eu falo de potencial de ação, que funciona o seguinte: tudo no seu corpo, para funcionar, ele tem um efeito contrário, tipo, eu esqueci a palavra certinha, mas é basicamente o seguinte: se você tem uma linha basal, que é a sua linha de controle, é o seu equilíbrio, você gasta muita energia e joga muitas substâncias, produz muitas substâncias, ele não volta pro seu equilíbrio, ele cai abaixo da linha basal. E aí depois sobe de novo e cai. Então tudo que gasta muito tem uma caída grande também. Então tudo que sobe, desce. É por isso que você fica meio, sabe, todo pós ali de uma dor intensa. Você fica meio esvainecido, parece que sua alma se vai em algum momento, mas aí ela volta. E nesse processo entre detectar a dor e resposta do seu corpo com todas essas ações e tudo isso, e liberando substância e agindo e luta ou fuga, e o que eu faço? Leva milissegundos. Cara, é sério, tipo, milissegundos pra tudo isso e muito mais. Vocês não acham isso incrível? Eu acho isso muito incrível. Só que não fica só aí. Tem mais questões, que é uma outra coisa que acontece toda vez que você tem dor e toma remédios ou não toma remédios. Porque tem a galera de tipo, toma remédio sentindo pouca dor, e tem a galera que fica, eu aguento isso aqui. E aí, não dá. Tente um equilíbrio. Por que eu vou falar tente um equilíbrio? Os dois lados não são bons. O seu corpo, ele modula e se adapta. Ele se adapta a tudo, inclusive as substâncias que você coloca pra dentro dele. Tipo, não qualquer substância, né, galera? Não tô falando de veneno aqui. Mas ele vai se adaptar à quantidade de remédios que você toma e à frequência que você toma também. Então, nisso, ele vai tendo uma resposta à dor diminuída. Então, aquele remédio que você tomava, parece que ele não faz mais tanto efeito mais. E a pessoa que só resiste e não toma remédio, aí acontece o efeito contrário, que é tipo, ela toma um remédio, quando ela toma um remédio, parece que esse efeito do remédio tem um efeito muito forte. E aí teria que ser uma dose menor, mas às vezes não tem uma dose menor no mercado, e algo desse tipo. Então o lance é o equilíbrio. E por que o lance também é equilíbrio? Eu tava falando de áreas do cérebro. E nesse processo aqui, tem outra área do cérebro muito massa, que inclusive é mais desenvolvida em atletas, que é a área do córtex cingulado médio anterior. E o que é essa área? Essa área, ela meio que tá em ação ali com o córtex pré-frontal. Inclusive, eu menciono essa área num vídeo aqui no canal chamado Como Mudar e Ser Melhor, e é um vídeo muito bom, indico que você assista. E uma coisa que eu falo lá é o seguinte: quando você vai fazendo coisas difíceis, coisas que não são tão prazerosas, que você não gosta tanto, mas que tem que ser feitas, e você vai lá e faz, essa área vai sendo mais desenvolvida. E com ela sendo mais desenvolvida, essas coisas você vai fazendo mais
de forma mais fácil, tipo, sem sofrer tanto, sabe aquele trem que parece que é sofrido fazer, vai deixar de ser menos tão sofrido assim. Não significa que você vai começar a gostar, não significa que aquilo vai começar a te dar mais prazer, ou vai te dar prazer de fazer. Só vai achar menos difícil, porque essa área do seu cérebro vai estar mais desenvolvida. E isso é bom. Só de, tipo, ficar mais tranquilo de fazer, já é bom. E se você cai muito fácil em coisas de efeito rápido, prazerosas, vídeos curtos, tá com dificuldade prestando atenção aqui, então foca de novo, olha pra mim aqui na tela, tá com dificuldade de prestar atenção nessas coisas, tem relação com vícios e regular essa questão. Às vezes você nem entende o que você tá viciado e o que você não tá. E pra você entender isso, entender todo esse processo, dá uma olhada também no vídeo aqui do canal sobre vícios, que vai te ajudar aí, com certeza, a entender parte do que tá rolando contigo aí. E é isso, busca equilíbrio, processos, nada é fácil, seu corpo é muito doido, apoia a ciência. Rebeldia não quer sei como é que eu acabo um vídeo direito. Um beijo, gente. Obrigada se você assistiu até aqui. Manda pra alguém. Eu tava pensando aqui se vai ter alguém que vai ver o vídeo e não vai conseguir puxar um exemplo, assim, de dor intensa que é mental, que não é uma coisa física, talvez. Caso você seja esse tipo de pessoa, eu dei um exemplo pra você. Um exemplo que eu não queria nem ter visto, porque a TV tava ligada, tava num lugar que não dava pra sair. Era uma reportagem de uma mãe que perdeu seu filho, e aí com essa tragédia toda ela sentiu uma dor tão forte e tão intensa que ela teve que ser levada pro hospital e ser atendida por paramédicos, enfim. Esse é um exemplo de dor intensa. Mas assim, o bom é que passa, né? Que tudo passa desses rolês. Se não passar também, aí já era.